Beleza, estamos ao vivo para mais uma live nessa quarta-feira, 8 horas da noite. Toda quarta-feira às 8 horas a gente está por aqui para fazer uma meditação na Palavra de Deus. Se você está vendo a gravação, seja muito bem-vindo. Nós iniciamos uma série nova aqui, que é o Panorama Bíblico. Nós estamos passando aí por quase, não vou falar todos não, né? Porque tem muitos pontos principais, muitos pontos importantes na Bíblia, mas nós estamos vendo vários pontos importantes da Bíblia na ordem cronológica, né? Nós começamos lá em Gênesis, na primeira quarta-feira desse ano de 2023. Hoje é o nosso quarto encontro, é isso, né? Quarto encontro, e a gente está em 1 Samuel. Na semana passada, a gente acabou vendo ali Samuel repreendendo Saul pela desobediência, e a gente viu Davi sendo ungido o próximo rei. E hoje a gente vai dar sequência justamente daquele ponto ali, né? Nós já iremos começar. Vi que a Gabi chegou aí também. Nós estamos com o Paulo aí na área também. Sejam muito bem-vindos, gente. É uma bênção que vocês estão aqui com a gente. Bom, vou iniciar então. Para a gente começar, fecha o olho aí rapidinho, quem puder, claro, né? Vamos orar aqui. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de meditarmos na sua palavra, de conhecermos mais de ti, meu Deus. Espírito Santo, nós convidamos o Senhor para estar aqui conosco nessa noite. Ensina-nos, instrui-nos, que o Senhor nos dê a direção. O Senhor tem liberdade para falar conosco. Nós consagramos a ti esse tempo e nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Renatão chegou aí na área também. Aí, Renatão, como é que você está? Tudo certo? Shalom. Gente, então vamos lá, né? Como a gente estava falando, a gente encerrou semana passada, né, com Samuel ungindo Davi como futuro rei de Israel, né? Ele não virou rei naquele momento, ele está sendo ungido como futuro rei. E a gente vê então o Espírito do Senhor entrando em Davi e saindo lá de Saul. Logo depois a gente vê a história da guerra, né, entre israelitas e filisteus, mais uma guerra entre israelitas e filisteus. Eu já mostrei para vocês semana passada, vou mostrar de novo. Ó, aqui está o mapinha de Israel, né? Aqui, nessa região, gente, era onde os filisteus estavam, né? Nesse mapa eles estão restritos a essa área aqui, mas naquele momento da história, eles estavam pegando todo esse litoral aqui, enquanto os israelitas eles estavam nessa região mais central aqui, né? Aqui é o Rio Jordão, tá? Então eles estavam mais nessa região. E eles brigavam muito nessas terras aqui que dividiam os dois territórios, né? Então, mais uma guerra acontece ali. Nesse momento, Davi estava lá no campo cuidando das ovelhinhas. O pai dele pede para que ele fosse no campo de batalha levar comida para os irmãos. Quando ele chega lá no campo de batalha, ele depara o gigante Golias, quase 3 metros de altura, ofendendo, né, o povo de Deus, provocando o povo de Deus, pedindo para que mandassem alguém lá do povo de Israel para lutar contra ele. Naquele tempo era comum também que algumas guerras fossem resolvidas dessa forma. Em vez de todo mundo brigar com todo mundo, manda um representante de cada lado, quem ganhar sai vitorioso, né? E a gente vê Golias já fazendo isso por 40 dias. 2 vezes por dia ele chegava lá e falava, manda alguém aí para lutar comigo. E o povo tremendo nas bases, né? Aí alguém pode ficar pensando, né? Pô, mas 40 dias e Saul não faz nada? Saul não vai lutar, Jonatas não vai lutar, né, o filho de Saul. Por que isso? Lembra que na semana passada a gente falou que Samuel dá uma bronca em Saul, logo antes dessa história, e ele fala que o Senhor estava tirando de uma vez por todas o reino da mão de Saul e colocou nas mãos de outra pessoa. Eu imagino que quando o Golias estava lá provocando, Saul devia estar pensando, eu não vou não, pode ser que hoje seja o dia, né? Melhor ficar quietinho aqui, porque Samuel já falou que eu vou perder o reino, vai que eu morra nessa batalha, né? Então ele não fez nada e o povo também tudo morrendo de medo de um gigante, né? Quando Davi vê aquilo, Davi fica encabulado. Aí ele pensa, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí Davi vai lá, ele se coloca à disposição para lutar com Golias, e quando ele vai entrar no campo de batalha, né? Aí Golias vira para ele, olha para aquele rapazinho ruivo, de boa aparência, né? Jovenzinho, e aí fala, por acaso eu sou um cão para você vir comigo com um pedaço de pau? Aí tem gente que lê isso aqui e não entende, vai, como assim um pedaço de pau? De onde é que surgiu isso, né? Não sei se você já pensou isso, se você já prestou atenção nesse detalhe da história, né? O que acontece? Naquela época, não existia ferreiro nas terras de Israel, né? Na Filístia tinha. Então, toda vez que alguém precisava fazer arma,
Só os filisteus, né? Só eles. Inclusive, as ferramentas dos israelitas lá que eles usavam para arar a terra eram todas feitas na Filístia, né? O que acontece? Só quem tinha espada do reino de Israel era Saul e Jonatas. Quando Davi fala que ele vai para a batalha com Golias, Saul, né, vira para Davi e fala, tudo bem, coloca aqui a minha armadura, pega a minha espada, veste então Davi. E Davi olha aquilo ali, pô, não vou entrar com isso aqui não, eu não sou acostumado a usar essa armadura toda aqui, tá pesado, não consigo me mexer, eu vou do meu jeito mesmo. Ele pega o cajado de pastor, né? Pega o cajadinho dele, pega, funda 5 pedrinhas lá na beira do riacho e ele vai lá para enfrentar Golias justamente com isso. E eu quero te lembrar uma coisa, cajado representa autoridade, né? No mundo espiritual, o cajado é autoridade. Então, Davi entra na batalha com um cajado. Golias olha para o cajado e vê um pedaço de pau. E pensa, por acaso eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau? Davi estava com o símbolo da sua autoridade que foi dado por Deus, né? Muitas vezes, eu quero aqui trazer um paralelo para a gente, né? Muitas vezes, aquilo que é o nosso símbolo da autoridade é visto como motivo de deboche para as outras pessoas, né? E a gente tem que entender que as nossas armas são aquelas que Deus nos dá. A gente necessariamente não vai entrar numa guerra com armas que Deus deu para outra pessoa, né? Davi não podia entrar naquela guerra com a arma de Saul. Ele entrou com as armas que ele tinha e com o símbolo da autoridade que era dele, que Deus deu para ele, né? E aí ele saiu vitorioso. Então preste muita atenção nisso, porque tem gente que está travando as batalhas certas aqui, mas querendo entrar com as armas erradas, né? E se isso acontece, você pode se dar mal, né? Entenda sempre qual que é o seu símbolo, a sua arma de autoridade que foi dada por Deus, né? E a gente vê a resposta de Davi para Golias, uma resposta muito, muito massa, né? Eu vou ler para vocês aqui, tá lá em 1 Samuel 17, versículo 45. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Gente, maravilhoso, né? Davi vai, mete a pedrinha na testa do Golias, Golias cai, Davi pega a espada de Golias e arranca a cabeça dele. Bom, depois disso a gente vê a Bíblia narrando o surgimento de uma amizade muito grande entre Davi e Jonatas. Lembrando, Jonatas era o filho mais velho de Saul, ele era um guerreiro valoroso e ele era o próximo nome a suceder no reino de Israel, né? Ele era o nome que assumiu o governo. Mas a gente vê os dois criando uma amizade muito, muito forte. A Bíblia fala que é criado um laço, que a alma de um se liga à alma do outro e eles passam a se amar como se fossem irmãos, né? E o carinho de Jonatas é tão grande por Davi que Jonatas pega a sua armadura, pega a sua espada, lembrando que eu acabei de falar, só tinha a dele, a de Saul, né? E ele dá para Jonatas, ou ele dá para Davi, né? E a gente até já vê aqui um prenúncio daquilo que Deus haveria de fazer no futuro, né? Que é transferir o reinado da família da casa de Saul para a casa de Davi, né? Inclusive, eu vou aqui abrir um parênteses, vou pular um pouquinho no tempo, depois a gente volta. Lá na frente, quando Jonatas morre, Davi, ele faz uma oração, assim, ele fala palavras muito lindas, né? Em homenagem a Jonatas. E uma coisa que ele fala é isso aqui, Meu irmão Jonatas, você é amabilíssimo para comigo. O seu amor ultrapassava o de mulheres. Por que eu estou trazendo isso aqui? Algumas pessoas mal intencionadas, outras por desconhecimento mesmo, elas falam que havia uma relação homossexual entre Jonatas e Davi. Mas isso não é verdade, né? Não há qualquer fundamentação bíblica. Isso é deturpar a palavra de Deus, né? Se você parar para pensar, Jesus, lá na frente, ele fala de qual é o maior amor do mundo. Você lembra qual que é o maior amor do mundo? Porque tem gente que fala, ele falou que o amor de Jonatas era maior do que o de mulheres, então tinha alguma coisa sexual aí, né? O que Jesus falou, gente? Se alguém lembrar, bota aí nos comentários, né?
Qual que é o maior amor do mundo? Está lá em João 15:13. Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Gente, Jonatas abdicou do reino em favor de Davi. Ele renunciou do direito de reinar em favor de Davi. Ele fez aliança com Davi e várias vezes ele entra em confronto com o próprio pai para salvar a vida de Davi, mesmo arriscando a sua própria vida. Ele manifestou esse amor de dar vida pelo irmão, né? Esse é o maior amor do mundo. Então, quando Davi fala que o amor de Jonatas é maior do que o de mulheres, não é porque é um amor com conotação sexual. Tá entendendo? A gente vê Jesus lá na frente falar desse amor, né, de dar a vida. Então, era importante a gente trazer isso aqui. Até porque a gente sabe que Davi era um mulherengo. Inclusive, o fato dele ser um mulherengo foi uma das coisas que mais trouxe problema para ele, né? Vocês vão, acho que só na próxima semana a gente vai falar sobre isso, mas talvez o maior motivo de maldição na vida de Davi foi problema com mulher. Vocês vão ver isso depois, né? Ele casou com um monte de mulher, teve um monte de concubina, teve vários filhos. Jonatas também foi casado, teve vários filhos. Então, não se sustenta essa fala aí de algumas pessoas, tá? Voltando para os tempos que nós estávamos lá, Davi, então, ele se torna comandante de Saul, começa a vencer muitas batalhas, né? Ele passa a ter um nome conhecido, ele passa a ser muito amado em todo o território. E aí, as mulheres começam a cantar. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Gente, a bagaça começa bem nesse momento, né? Porque Saul morre de inveja mesmo, assim, né? De ciúme, ele fica enciumado com Davi. Pô, só falta ele ter meu reino agora, ele já tem tudo. Estão dando 10 mil homens para Davi e só 1.000 para mim. Que absurdo um negócio desse, né? A partir daí, Saul tenta matar Davi. Gente, começa tentando arrancar uma lança, né? Enfincar uma lança no Davi, o Davi foge. Depois, olha isso, ele pensa, é mais fácil Davi morrer nas mãos dos filisteus, nossos inimigos, né? Do que morrer na minha mão. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou prometer a minha filha, Mical, em casamento para ele. E aí eu vou cobrar como dote 100 prepúcios de filisteu. Olha que dote mais esquisito, né? Já pensou isso nos dias de hoje? Não dá certo não, né? Mas pois é, ele fala isso. Eu não preciso de dote, de dinheiro não. Basta você me trazer 100, prepúcios de filisteu e tá tudo certo. Davi fica super animado com a proposta, né? Saul acha que ele vai morrer. Davi vai lá e ele traz quantos? 200. Traz o dobro, né? Ô cabra macha aí, hein? Arrancou logo 200, matou 200 filisteus, trouxe para Saul, tá aqui, me manda minha esposa, casou com Mical, e é isso aí. Logo depois, Saul manda pessoas lá para casa de Davi para tentar matá-lo. Davi, linha na pipa com a ajuda de Mical. Jonatas ajuda também Davi, né? E aí a gente vê então, inclusive nesse momento, sendo feita uma aliança entre Jonatas e Davi, em que Jonatas reconhece que Davi seria o futuro rei, reconhece que sobre ele estava a promessa. Ele fala que ele já sabia, né? Eles já sabiam lá da unção que ele recebeu de Samuel, inclusive o próprio pai já sabia, e ele fala, você vai ser o próximo rei de Israel, e eu vou ser o segundo na linha sucessória. Muito legal, né? A postura de Jonatas. E a partir daí, e aqui nós estamos já em 1 Samuel capítulo 21, daqui até o final, basicamente, né, com exceção do último capítulo, a gente vê Davi fugindo, porque a partir daí Saul entra numa perseguição muito forte mesmo contra Davi, né? Para quem gosta de mapa, eu sei que a Paulinha gosta muito de mapa, eu tinha impresso isso aqui, ia ficar mais fácil de mostrar, mas eu esqueci o papel, então vai ser por aqui mesmo. Vamos lá, aqui está o mapinha. Isso aqui que vocês estão vendo em vermelho, gente, é a rota de fuga de Davi. Só para lembrar para vocês aqui, né? Essa região que vocês estão vendo é justamente isso aqui, no mapa, nesse mapa, é essa região aqui, tá? Então, foca aqui no Mar Morto. O Mar Morto aqui, para quem não sabe onde era o Mar Morto, é bem aqui, Então, ele começa bem aqui em cima, tá? E aí, deixa eu sair aqui do mapa agora, depois eu mostro para vocês, senão eu não vou conseguir falar direito, né? Então, ele estava lá em Gibeá, que era a cidade de Saul. Ele sai de Gibeá, vai para Ramá, cidade de Samuel, fala um pouquinho com Samuel ali. Depois ele sai e vai para Nob. Lá em Nob, ele encontra com Aimeleque, que era o sacerdote, né? Aimeleque não sabia que Davi
estava fugindo de Saul, ele sabia que Davi era valoroso, que era um general de Saul. O que ele faz? Dá alimento, e ele dá a espada de Golias que estava lá, ele dá para Davi. Davi pede, tem alguma espada aqui? Tem essa aqui, ó, de Golias. Me arruma essa espada. Davi pega a espada, e aí, isso tudo acontece aqui, olha. É nesse primeiro trajetinho aqui, ó. Aqui em cima, né? Davi sai daqui e ele vem para cá. Sabe que cidadezinha é essa aqui, gente? Essa cidade é Gate. Você sabe quem que era de Gate? Gate é na Filístia, tá? Quem era de Gate? Era o gigante, Golias. Ele vai parar lá na cidade de Golias. Olha que coisa doida, né? Acho que na cabeça dele ele pensou, ninguém vai saber que eu sou mesmo, né? Naquela época não tinha aí um Instagram, um Twitter para você postar uma foto, não tinha nada disso. Ele vai para lá. Quando ele chega lá, falam, esse aí não é Davi? De quem cantavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ó, se Saul ouvisse isso, ia ficar doido de novo, né? Agora até os inimigos estão cantando isso. Mas aí acontece que Davi, quando escuta que ele sabe quem ele era, ele, vixe, eu vou morrer aqui, vou morrer. O que ele faz? Ele deixa sair saliva na baba, né? Se faz de doido. Acho que ele devia bater a cabeça assim num poste ou no outro para parecer mais doido ainda, né? Enfim, o povo pensa, esse cara é doido, manda ele embora, não vou ficar com ele aqui não, né? Ó, linha na pipa. De lá ele vai para a caverna de Adulão. A palavra fala que 400 homens endividados, homens amargurados, vão até Davi e ficam lá na caverna de Adulão, né? Depois da caverna de Adulão, inclusive a família de Davi encontra com ele lá na caverna. O que ele faz? Ele sai da caverna e ele vai, ó. Deixa eu te mostrar agora aqui de novo, ó. Então, aqui é Adulão, né? Davi já saiu daqui, veio para a Filístia, veio aqui para Adulão e ele vem para cá, para baixo. Gente, vocês lembram qual que era a nação inimiga de Israel que estava nessa região? Alguém lembra? Nós já falamos sobre isso nas duas últimas conversas nossas, né? Deixa eu voltar para cá. Ó, é bem aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Moabe. Que tá em inglês, né? Mas deu para ver. Moabe. Ele vai lá para Moabe. Aí alguém pode pensar, o que Davi foi fazer em Moabe? Davi foi levar a sua família lá para ficar em segurança, porque na semana passada a gente falou de uma personagem que viveu lá no período dos juízes e que era moabita e que ela sai para Belém. Quem lembra quem era essa personagem? E aí? Ó, a Paulinha botou alguma nação que termina com Ad, quase Ab, né? Era Ruth. Lembra Ruth, a moabita? Ruth era bisavó de Davi, gente. Eu acho que eu falei isso na semana passada, mas Ruth era bisavó. Então ele vai lá para Moab, provavelmente foi lá para as terras da bisavó, né? Ô Bisa, ou falou lá com os parentes mais próximos, ó, cuida, vamos ficar aqui um pouquinho, não sei o quê. Fica pouco tempo lá, logo depois disso vem o profeta Gade, e aí ele já fala para Davi, ó, você tem que voltar lá para a terra de Judá. Davi volta para Judá, a família também volta, vai todo mundo, né? Enquanto isso, Saul, ó, no encalço de Davi, procurando de todas as formas. Lembra que eu falei que uma das cidades para onde Davi foi para Nob, onde ele encontrou com o sacerdote Aimeleque, que ele ganhou a espada? Pois é, Davi descobre que Aimeleque ajuda, Saul descobre que Aimeleque ajuda Davi. Ele vai para lá furioso. Como é que você ajuda Davi? Como é que você me trai dessa forma? Aimeleque se defende, né? Poxa, Davi é seu fiel general. Ele trava suas guerras, ele vence os inimigos. Eu já ajudei ele várias vezes. Como é que eu vou... Como assim eu estou traindo o Senhor, excelência, né? Como assim? Eu fiz aquilo que é o correto. Saul fica indignado, quer nem saber. Sabe o que ele faz? Ele manda matar Aimeleque. Ele manda matar mais 84 sacerdotes, né? Então 85 no total. E não satisfeito com isso, ele vai lá para a cidade de Nob, que era uma cidade desses sacerdotes, da família deles, e ele mata crianças, mulheres, adultos, velhos, animais, mata tudo, não deixa passar nada. E aí eu quero fazer um contraste que às vezes passa batido com o que a gente falou na semana passada. Vocês lembram do motivo principal de Saul ter perdido o reinado, de Deus virar para Saul e falar que ele escolheu outra pessoa para reinar no lugar dele? Lembra lá na batalha dos Amalequitas que Deus vira para Saul e fala:
vai lá nos amalequitas e destrói todo mundo. Eu vou me vingar dos amalequitas pelo que eles fizeram contra a nação de Israel. Vai lá e mata todo mundo, não deixa sobreviver ninguém. Saul não matou todos os amalequitas. Ele pega o rei cativo e ele preserva os melhores animais. Então você vê que ele teve dó de destruir por completo os amalequitas, mas ele não teve dó de destruir por completo uma cidade de Israel, uma cidade de sacerdotes de Israel. Olha que coisa, né? Olha que absurdo um negócio desse, né? Enfim, somente Abiatar, que era um dos filhos de Aimeleque, sobrevive, ele foge, ele vai lá encontrar com Davi, né? Davi fica super angustiado, né? Ele entende que foi culpa dele que aquilo aconteceu, porque ele sabia que tinha Doeg, acho que é Doeg, enfim, que era um moabita que estava lá quando ele foi falar com Aimeleque, e ele não fez nada, né? Deixou o cara embora, acho que é Doeg. E aí ele vira e fala, não, fica comigo então, que estão atrás de mim, vão ficar atrás de você também, eu vou te defender, né? Depois disso, a gente vê Davi indo, Davi já está de volta aqui, deixa eu achar, ó, Davi está de volta, e agora ele vai para a cidade de Keila. Os filisteus invadem Keila, Davi vai lá e liberta a cidade, né? Olha o caráter de Davi, né? Davi está sendo perseguido por Saul e ainda assim ele vê que tem uma cidade de Israel sendo atacada pelos filisteus e ele vai lá e defende a cidade de Israel, né? Ele vai e protege a cidade de Keila, né? Depois disso, a gente vai para o ápice da história. É muito legal, gente. Davi está lá escondido, né? Saul vai para o encalço de Davi mais uma vez e aí ele entra numa caverna. Na caverna que Davi estava. Mas ele entrou lá para atacar Davi? Não, ele entrou para fazer o número 2. Quando ele vai fazer o número 2, imagina, ele está lá fazendo o número 2, né? Naquele momento bem desconcertante, né? Ninguém está sabendo de nada, tudo mais. Aí o povo olha para lá, tá aí lá, deve ter subido aquele cheirinho, né? O povo lá, quem que tá ali? Quando vai ver, ó, Saul ali, Davi, Deus mandou o seu inimigo para cá, vai lá e mata esse homem. Davi faz o quê? Davi pega a sua espada, seu punhal, enfim, e ele faz o que? Ele crava em Saul? E aí, é isso que ele faz? O que ele faz? Não, ele corta uma partezinha da orla do manto de Saul. Só isso. Saul nem soube. Quando Saul sai lá do aperto, sai da caverna, Davi vira e ele dá um grito. Ó rei, o rei, quem é? Você, meu filho Davi? Meu filho Davi, olha só a hipocrisia, né? Meu filho Davi. Acho que Davi queria quebrar um pescocinho, mas Davi era um homem muito, muito, muito calmo, né? Assim, que sabia lidar com essa situação. Davi, sou eu, meu rei. Olha quem o senhor está perseguindo. O senhor está perseguindo um cão morto. Eu nunca tive intenção de fazer mal contra o senhor. Ó, eu tive chance de te matar, de acabar com sua vida, mas eu não fiz nada. Olha aqui um pedaço da sua roupa. Aí Saul fica muito assim, arrependido, né? Ele vê, nossa, meu filho, eu fui muito injusto, realmente. Agora eu sei que Deus vai confirmar você, o seu reino e tudo mais. Eu vou embora, não vou te perseguir mais não, tá? Aí vai embora, beleza, né? Logo depois disso, Samuel morre. Samuel já estava com 80 anos nessa altura, né? Lembrando que Samuel era extremamente conhecido, acho que era Samuel e Davi deviam ser os dois mais conhecidos em Israel naquela época, né? Embora não tivesse Instagram, acho que quase todo mundo sabia como é que eles eram. Enfim, Samuel morre. Depois a gente vê Davi se casando com a viúva Abigail. Não vou entrar nessa história aqui, depois você lê lá. E aí a gente vê um segundo momento também, quase tão interessante quanto aquele da caverna, né? Saul volta a perseguir Davi. Gente, que absurdo, né? Saul realmente estava com uma coisa contra Davi, né? Isso porque, lembrando que Davi era genro de Saul, hein? Acho que é daí que começou aquela rixazinha, assim, aquela historinha de sogro, sogra, né? Porque o sogrinho perverso esse, né? Querendo matar Davi de todo jeito, né? Vai perseguir de novo Davi. Davi vê Saul assim vindo. Davi espera dar de noite. Aí ele vira para os seus comandantes lá, quem que vai comigo no acampamento de Saul? Aí Abisai, não sei como é que pronuncia, acho que é Abisai, porque é um S só, ele vira e fala, eu vou com você, Davi. Eles vão até lá, e aí
Deus coloca um sono profundo, Davi chega pertinho lá de Saul. Saul estava dormindo, né? Tava com o celularzinho do lado assim, né? Tava com aquela garrafinha de água, igual você tá descansando aí, tá com as coisinhas do seu lado, né? Davi vai lá, aí Abisai fala: olha só, rei, Deus te deu de novo o seu inimigo aí na sua mão. Deixa eu meter esse punhal aí, essa espada que tá do lado da cabeça dele, bem nele, eu só vou botar uma vez, ele não vai nem sentir. Aí Davi vira e fala, de forma... aqui, ó, tô com a fala dele aqui, ó, 1 Samuel 26, versículo 9. Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Gente, Davi fala isso para um dos seus soldados lá, né? Coisa maravilhosa. Isso está em 1 Samuel 26, de 9 a 11. E ele vai embora, ele pega o cântaro de água e ele pega lá a espada, o punhal de Saul, chega do outro lado, e isso porque Abner, que era o general principal de Saul, estava do lado de Saul, né? E todo mundo dormindo. Quando ele chega do outro lado, ele dá um grito assim, Abner, você não viu o que aconteceu não? Você não cuidou do seu rei não? Aí Saul, é você, Davi? Olha o que eu tenho aqui na minha mão, ó. Mais uma vez eu podia te matar, mas eu te preservei. Então, até quando você vai ficar me perseguindo, né? Davi, então, se recusa a tocar no ungido do Senhor, né? Saul, mais uma vez, pede desculpa, se arrepende, vai embora. E, gente, é incrível a gente ver essa postura de Davi. Eu fico pensando, se fosse hoje, quantos aqui iriam deixar o inimigo embora? Quantos? Acho que a maioria ia pensar, né? E eu me incluo nessa, né? Pensar, não, foi Deus que me deu, né? Ficar igual aquele adesivo de carro, né? Foi Deus que me deu o inimigo aqui, para eu encravar nele, né? Naquela época as pessoas se matavam realmente, né? Lembra do contexto do momento, tá, gente? Mas Davi ele tinha uma característica muito preciosa, que era o contentamento. Ele sabia estar contente com aquilo que ele estava vivendo, com a situação que ele estava vivendo, né? Ele não tinha dó nenhuma dos inimigos, mas ele se recusava a tocar em qualquer pessoa que tinha aliança com Deus, né? E Saul, embora o Senhor já tivesse rompido a aliança com Saul, Saul tinha sido lá atrás ungido, né? Rei por Samuel, né? Então, assim, Davi, ele se recusava a tocar no ungido do Senhor, né? E a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, eu tenho para mim que esse é um dos motivos por conta disso, né? Gente, 15 anos. 15 anos foi o tempo que levou lá, de quando, aproximadamente, né? De quando Davi foi ungido rei por Samuel, para o momento em que ele, de fato, assumiu o reinado. 15 anos. E nesses 15 anos ele passou por uns apertos grandes. Você está vendo a história dele aqui, né? E quantas vezes Deus faz uma promessa para a gente, e se a promessa não acontece em uma semana, a gente já fica agoniado. Meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Onde fostes, meu Senhor? Cadê o Senhor? 15 anos, gente. 15 anos ele passou, né? Enfim, só para você ficar atento aí. É isso aí, Tiagão mandou. Tem que confiar na promessa, tem que confiar na promessa. Às vezes Deus faz a promessa porque Ele sabe que vai vir um tempo de luta pela frente e Ele já te dá uma promessa mais à frente para que você se mantenha firme e não desanime quando a adversidade vier. Né? Isso é muito comum, tá? E a outra lição que a gente tem aqui muito clara na vida de Davi é não tocar no ungido do Senhor. Gente, tocar no ungido do Senhor, difamar o ungido do Senhor, pode trazer maldição na nossa vida, né? Deixa que o próprio Deus cuida dos seus ungidos. Então, quando você critica, quando você sai falando coisas assim, de pessoas que são ungidas, né? Pessoas que receberam a unção de Deus, sei lá, líderes religiosos, toma cuidado, porque isso pode trazer, abrir portas contra a sua vida, né? Deixa que Deus trata com essas pessoas. Deus mesmo vai cuidar muito bem de cada um, pode ter certeza, né? Enfim, Davi pensa, claramente Saul não bate bem, né? Eu que babei lá atrás, mas acho que Saul que é o doido na história. Ele já me perseguiu 2 vezes, já poupei a vida dele 2 vezes, eu vou fugir de vez. Agora esse cabra não vai me perseguir mesmo. Faz o quê? Davi vai lá para os filisteus de novo, né? A essa altura já tinha alguns anos que Davi estava sendo perseguido. Ele vai lá para Gate de novo
E aí o rei Aquis, que era o rei de Gate, já estava pensando, pô, Davi deve ser odiado mesmo, né? Porque Saul quer matar de todo jeito. Davi deve odiar os israelitas, então deixa ele ficar aqui comigo, que ele é muito bom na batalha, ele vai acabar com o povo de Israel. Davi fica um tempo em Gate, ele, a essa altura, ele já estava com 600 seguidores no Instagram, não, 600 pessoas caminhando com ele mesmo, gente. Não era no Instagram, não, era em carne mesmo e sangue, né? Tava lá em Gate com 600, fica um tempinho lá, aí ele vira para o rei e pede para o rei dar uma cidade para ele mesmo. O rei dá a cidade de Ziklag, né? E se você viu lá o episódio da Record, que falou lá de Davi, você já sabe o que aconteceu. Não é verdade? Você acompanhou a história lá da Record? Vamos lá, o que acontece, gente? Davi vai para Ziklag e lá ele começa a atacar os povos da região, inclusive os filisteus, né? E aí ele destrui todo mundo. E rapidinho, já voltou. Vocês estão vendo aí, gente? Deu um interrompido aqui, mas acho que já estamos de volta, né? Bom, vou repetir aqui que eu não sei até onde que vocês ouviram. Mas Davi, então, ele começa a atacar os povos da região, né? E ele destruía todo mundo, para que ninguém fugisse e contasse quem que ele estava atacando, né? E aí, de vez em quando, ele voltava lá para o rei de Gate, Aquis, e aí falava, eu dei no sul de Judá, eu dei em tal... Ou seja, eu dei nos israelitas. Mentira, não fazia isso, né? Enfim, Davi fica um tempo fazendo isso, ele mora 1 ano e 4 meses no meio dos filisteus. Aí, a gente vai para uma guerra muito grande entre os filisteus, eles reúnem muita gente e eles vão batalhar de novo contra Israel, né? Isso lá no Monte de Gilboa, né? E é um povo muito numeroso, tá lá. Aí Aquis vira para Davi e fala: você vai lutar comigo, ao meu lado, você vai ser o meu braço direito, meu protetor contra os israelitas. E aí Davi ficou numa situação complicada, ele falou: não, tudo bem, eu vou com você. Foi lá, quando Davi chega lá em Afec, né? Aí, perto do Monte Gilboa, na verdade, o que acontece? Graças a Deus traz um livramento muito grande para Davi, né? Para Davi não ter que enfrentar os israelitas. O que ele faz? Os outros príncipes filisteus viram e se recusam a ir para a batalha junto de Davi. Não, manda o Davi embora de novo, uai. Esse é aquele homem de quem cantavam, de novo a musiquinha, né? Davi matou 10 milhares. Gente, Saul, se ouvisse os filisteus falando isso, ia ficar muito doido de novo, né? Ia ficar indignado. Olha, pensa na cabeça dele como ele devia estar, né? Mas aí mandam Davi de volta lá para baixo, para a cidade dele. Quando Davi chega lá em Ziklag, e na história da Record isso aconteceu também, o que ocorre? Os amalequitas, lembrando novamente, né? Vamos voltar para o nosso mapinha. Olha aqui, ó, deixa eu ver se eu acho Ziklag aqui no mapinha. Eu acho que eu não vou achar, mas Ziklag tá por aqui por baixo, ó, por aqui. E aqui embaixo estão os amalequitas. Quando Davi volta para a cidade de Ziklag, os amalequitas tinham atacado Ziklag, né? E a gente tem Não, gente, se você está assistindo, eu falei brincando, eu só vi um episódio que foi justamente esse, por isso que eu estou falando, né? Mas tem umas coisas que acontecem lá que não estão na Bíblia, tá? Que eles mudam a história. Então, se você está vendo isso aí, você lê a Bíblia para confirmar. Lá, na história da Record, eles tinham matado algumas pessoas lá de Ziklag, né? Da família de Davi, dos comandantes de Davi, mas a Bíblia fala que não morreu ninguém. Eles levaram todo mundo embora, né? Mas ninguém morreu. Queimaram a cidade, mas não tinha ninguém morto lá, né? Enfim, Davi chega com seus 600 homens. O que ele faz? Deixa 200 homens cuidando da bagagem, manda 400 homens atrás dos amalequitas, acha os amalequitas, acaba com os amalequitas, pega tudo de volta, pega todas as pessoas que foram levadas, pega muito, muito, muito espólio, né? Tanto deles, lá de Ziklag, como de outras cidades, e eles levam tudo de volta lá, né? Aí, quando eles chegam lá, a gente tem mais uma lição interessante aqui. A gente está tentando correlacionar, né, o que a história de Davi fala com aquilo que a gente pode aplicar hoje no dia a dia, né? O que ocorre? Alguns soldados de Davi que foram para a batalha, dos 400 homens que foram, ficaram indignados com os 200 que ficaram. E falaram que os 200 não teriam direito à parte dos tesouros que eles pegaram, né? Ó, vocês podem ficar com sua família de volta, mas vocês não vão ter riqueza. Davi vira e fala: de forma nenhuma, todo mundo vai ter a mesma quantidade, porque foi Deus que nos deu a vitória. O que a gente aprende com isso, gente?
Isso é um princípio de batalha espiritual, né? Na batalha espiritual, tanto aquele que vai para o campo de batalha, né, que vai para o pesado mesmo, né, bota a espada na mão e vai, né? Então, o missionário, o pastor, o líder religioso, né, que vai lá e vai pregar a palavra do Senhor, tanto esse que vai para a batalha tem direito aos despojos da guerra, né, quanto os intercessores, os que mantêm financeiramente, os que ficam para trás, mas estão lá, ó, joelho no chão, orando pelo irmão que está indo para outro país para pregar o evangelho, para o pastor que está indo também, né? Porque os dois têm parte, né? Então, tanto os que vão para a batalha quanto os que ficam batalhando, né, mas cuidando da bagagem, têm o direito aos despojos, né? Paulo mesmo fala, isso está lá em 1 Coríntios, né? Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento e cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho, né? Então, mais uma chavezinha aí para você guardar, beleza? Então, ó, eu sei que tem gente de oração, minha mãe mesmo que tá aí é uma mulher de muita oração, então, ó, é bênção também, viu? Tem parte nos tesouros do Senhor, né? O nosso apesão que está aí na área também, né? Profeta. Glória a Deus, gente. Bom, voltando aqui, lá para nossa historinha, enquanto Davi está lá embaixo, salvando a sua família de volta, pegando todo mundo de volta, lembra que lá em cima o que estava acontecendo? Só para te mostrar no mapa aqui, né? Olha só, o trajeto aqui agora de verde, né? Deixa eu voltar aqui. Davi saiu daqui de cima do campo de batalha, veio aqui para baixo para pegar para Ziclag, depois foi buscar as coisas dele. E aqui em cima, enquanto isso, os israelitas e os filisteus estão lá no campo de batalha, né? Aí nós vamos para uma das passagens mais polêmicas de toda a Bíblia, né? O que acontece? Saul está desesperado. Ele tenta o Urim e o Turim, né? Que era uma das formas de Deus falar com o povo. Deus não fala nada. Ele tenta por profeta, Deus não fala nada, né? Samuel tinha morrido. Deus parou de falar, cortou a comunicação, né? Deus já tinha encerrado a comunicação com Saul por conta das coisas que ele tinha feito. Saul fica preocupadíssimo, vê aquele mar de inimigo. Qual que é a brilhante ideia de Saul? Eu vou achar uma feiticeira. Olha isso, gente, uma pitonisa, né? Bom, Saul, logo no início do reinado dele, ele tinha desterrado os feiticeiros de Israel, né? Para o Senhor, feitiçaria é abominação. Então Davi tinha mandado embora, afugentado da terra. Desterrado é isso, né? Afugentado, não é tacado terra não, né? Tinha afugentado da cidade do território de Israel os feiticeiros. Mas eles descobriram, né? Ah, tem uma feiticeira em tal lugar, vamos lá para consultar a feiticeira, né? Quando Saul chega lá, aí ele vira assim, ele fala, eu quero que você invoque para mim Samuel. Samuel tinha morrido, lembra? Aí a mulher vai, né? Aí ela, você é Saul. Aí ela vira assim, eu tô vendo aqui um velho, um idoso numa capa. Gente, um idoso numa capa, né? Olha que descrição brilhante, né? Mas Saul escuta isso e pensa, é ele mesmo, né? É o Samuel que tá aí. O que o Samuel tá falando? Ela vai, ela fala que ele iria morrer na batalha, que ele já tinha perdido o reinado, que Deus já tinha passado para Davi e tudo mais. Tudo coisas que todo mundo já sabia, né? Detalhe. E qual que é a grande divergência que a gente tem em relação a essa história aqui, né? É justamente se era de fato Samuel ou não. Esse é um ponto muito polêmico e de muita divergência, tá? Por quê? Porque o próprio Deus, ele proíbe expressamente, né? Consultar necromante, você falar com o espírito, isso é abominação. E o próprio Davi depois, lá na frente, quando ele perde um filho, ele fala que aqueles que morrem não voltam. Davi fala isso, né? Mas da forma como a história é narrada nas escrituras, ela fala, então Samuel falou. Então, para a pessoa que lê, pensar, então realmente o autor de 1 Samuel está achando que foi Samuel que falou isso aqui, né? Só um detalhe, 1 Samuel, acredita que foi escrito por Samuel, depois Samuel morre, aí claro, não foi ele que escreveu, né? Aí nós temos o profeta Gade e nós temos o profeta Natan. Então, esses três aí que se acredita que tenham escrito 1 Samuel, né? 1 e 2 Samuel. Mas, enfim, então tem uma parte que entende que foi realmente Samuel, que Deus abriu uma exceção e permitiu que Samuel viesse para aumentar
a culpa de Saul, mas a grande maioria entende que ali era um demônio, né, se fazendo passar por Samuel, né, e que foi isso que aconteceu. Né? Eu estou nessa segunda linha, né? Eu acho também que foi um demônio que não foi o próprio Samuel, porque a própria Bíblia expressamente proíbe tudo mais. Mas enfim, não vamos entrar aqui agora, isso é tema para outra conversa aí, né? Enfim, de qualquer forma, Saul vai para a batalha, ele é morto, ele e três de seus filhos, inclusive Jonatas, né? Eles morrem no campo de batalha. Quando a gente vai lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, olha o que a gente lê, ó, versículo 13. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que não havia guardado, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não o Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, esses dois motivos aí foram fundamentais para que ele morresse no campo de batalha, né? E só aí com isso a gente acaba 1 Samuel e começa 2 Samuel, né? Só recapitulando aqui na nossa linha do tempo. A gente falou antes do período dos juízes, que vão mais ou menos ali de 1350 até 1050. Quando a gente fala de linha do tempo da Bíblia, é em tempo aproximado, tá? Você vai achar algumas vertentes que mudam aí 4, 5 anos para mais, para menos, tudo mais. E a gente depois vem com Saul em 1050 e Saul reina por 40 anos. Né? Então lá para 1010, 1011, acaba o reinado de Saul e Davi começa a reinar, né? Davi, ele estava então em Ziclag, aquela cidadezinha lá dele, na Filístia, né? Quando ele fica sabendo da morte de Saul e de Jonatas. E quando ele descobre, ele faz o quê? Ele faz uma grande festa? Isso que ele faz? Não. Ele lamenta a morte, né? Ele chora por Saul e por Jonatas, né? Logo depois disso, ele pensa, Deus, eu devo dominar sobre alguma cidade? Já estou vendo o horário, já estamos quase acabando, gente, mais 5 minutinhos a gente encerra aqui, tá? Eu devo dominar sobre alguma cidade? Sim, vai para Hebron. Davi vai para Hebron, né? Eu acho que eu não tenho... Deixa eu ver se eu tenho Hebron aqui no mapa, gente. Hebron, tá aqui, ó. Hebron em Judá. Vai para Hebron e governe sobre Hebron. Davi vai para Hebron e lá, com 30 anos de idade, ele é ungido rei. Só que ele não é ungido rei de Israel. Ele é ungido rei de Judá. Por quê? Eu falei que o principal comandante de Saul era quem? Abner. Abner era o tio ou o primo de Saul. A Bíblia não deixa isso claro. Abner pega o filho de Saul, Isbosete, e leva para o outro lado do Jordão, e ali ele vai e ele faz com que Isbosete se torne rei de todo Israel. Então a gente tem aqui a primeira divisão, né? Isbosete domina sobre Israel, Davi domina sobre Judá, né? E olha que coisa, né? A gente falou aqui então de Abner, que era o principal comandante de Saul, e Davi, ele tinha Abner como Joabe como um dos seus principais comandantes, e Joabe tinha dois irmãos, Azael e Abisai, tá? Abisai é aquele que tinha ido com Davi lá no campo de batalha com Saul, né? Pegar o cântaro de água. Esses três irmãos, eles eram filhos de Zeruia. Zeruia era meia-irmã de Davi, né? Então, eles eram aí sobrinhos de Davi, né? E por que eu estou falando isso? Logo depois que, então, você tem Isbosete de um lado, você tem Davi do outro, os exércitos se enfrentam, Abner manda 12, Joabe manda 12, né, de cada lado, eles se enfrentam, todo mundo morre, e aí depois os israelitas, os soldados de Davi começam a perseguir os soldados de Isbosete. E aí, a história fala que Abner estava correndo, fugindo, né? E um dos três sobrinhos de Davi, que era justamente o Azael, ele corria muito rápido, ele começa a perseguir Abner. Abner vira e fala, quem que está aí atrás? É você, Azael? Ele, sou eu mesmo. Isso assim, você imagina a história, que engraçado, né? A conversa deles, um perseguindo o outro e conversando, né? Sou eu sim. Aí Abner fala, não, vai atrás de outro. Por que eu iria te matar aqui agora? Com que cara que eu vou olhar para o seu irmão Joabe se eu te matar? Ele não está nem aí. Persegue, Joabe vai e mata, Abner vai e mata Azael. Por que eu estou contando essa história? Porque logo depois,
a gente vê que Abner ele se fortalece junto da família da casa de Saul, né? E aí, depois de um tempo, Isbosete acusa Abner de ter dormido com a concubina de Saul, né? Quando uma pessoa dormia com a concubina do rei, era um sinal de que ele estava reivindicando o reinado naquela época, né? Então aquilo era uma traição. Abner fica indignado. Você está achando que eu sou quem? Você só está aqui por minha causa. Quer saber? Agora eu vou fazer valer aquela promessa que Deus fez para Davi. Eu vou fazer com que o reino vá para Davi. E aí Abner vai, fala com Davi. Davi pede para ele levar Mical. Mical, lembra da filha de Saul? Mical já tinha se dado para outro homem. Quando Davi fugiu, ela ficou lá no reino, né? Abner leva Mical com ele. Quando Joabe descobre que Abner estava conversando com Davi, ele vai lá escondido e mata Abner. Ele mata Abner para se vingar do irmão, sendo que o irmão foi morto na batalha, gente. Absurdo, né? Aí Davi pranteia muito a morte de Abner, fala que foi um grande homem que morreu. O povo entende que Davi não teve nada a ver com essa morte. E aí, depois disso, 2 homens lá do exército de Isbosete matam Isbosete, levam a cabeça até Davi. Davi mata esses 2 homens, porque fala que eles mataram um homem inocente na própria cama, né? Isbosete estava dormindo quando ele é morto. E com isso, quando isso acontece, aí sim, nós vemos todas as tribos indo até Davi, pedindo para que Davi se tornasse o rei de Israel. E aí a gente está aqui basicamente em 2 Samuel, capítulo 5, quando Davi finalmente vira rei, agora sim, de todo o reino de Israel. E a gente vai continuar essa história a partir da semana que vem, que agora a gente bateu nos nossos 45 minutos, que foi o que a gente combinou, né? Em ponto, né? Cravadinho. E eu vou pedir para você fechar o seu olho rapidinho e a gente já conversa aqui, tá? Pai, muito obrigado por esse tempo de aprendizado, pelas lições que o Senhor nos deu nessa noite. Nós te agradecemos por estarmos aprendendo cada vez mais das Escrituras, pelos tesouros que o Senhor tem nos mostrado aqui, meu Deus. Que a sua palavra esteja sempre firmada no nosso coração, para que nós possamos andar nelas. Em nome de Jesus, amém. Beleza, galera, é isso aí. Vamos lá. Gente, novamente eu vou repetir, né? Você está ouvindo isso aqui, mas isso não substitui a Bíblia. E eu já falei também que você que viu a Record, isso não substitui mesmo a Bíblia, né? Porque tem coisa lá que está errada. Então, você leia a Bíblia sempre para buscar entendimento, para crescer no Senhor, né? Mas valeu demais, foi um tempo muito bom. E é isso, gente. Quem tiver dúvida, pode manda aí nos comentários. Lembrando que isso aqui vai para o YouTube. Se você perdeu alguma conversa nossa, você pode ir lá no YouTube, fica tudo por lá. O link está no meu perfil aqui no Instagram e você pode ver, né? E você pode marcar alguém também. E é isso, gente. Falou para vocês. Beijo. Deus abençoe. Aí, Jorge já está animado para a semana que vem. Show de bola. Glória a Deus. Nós que agradecemos o ensino. Valeu, galera. Deus abençoe demais. E até quarta-feira. Tchau, tchau.